No vídeo de hoje tem top 5 posição por posição para a gente imitar na rodada 9 do Cartola, principais favoritos, até onde a data FIFA vai nos atrapalhar na nossa escalação, tá? Tudo isso e muito mais agora aqui no Já Escalei Chicão. Fala, cartoleiro raiz que já escalou Chicão, cartoleiro novo também, seja muito bem-vindo ao nosso canal aqui de resenha do Cartola. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar, eu sou o DJ, tá? Aqui a gente tem muita resenha raiz do Cartola pra gente mitar aí nas rodadas, certo? Por uma questão de transparência, vamos falar aqui rapidamente da rodada 8, a rodada que foi péssima pra gente com 67,5 pontos, passando rapidamente aí pelo o que deu certo. A análise do top 5 deu certo, muitos jogadores lá imitaram, só que os que a gente escolheu deu tudo errado. Por exemplo, tínhamos o Ronaldo no gol, se machucou, saiu. Luciano Juba perdeu o pênalti. Isso aqui desastrou aqui a nossa rodada, mas bora para a próxima. Nesse vídeo aqui vamos falar dos jogos, jogo a jogo, passar por cada escalação, jogadores que estão com as seleções em data FIFA, se voltam, se não voltam, quem vai jogar, a gente vai falar de tudo isso nesse vídeo, certo? Vamos falar aqui também, ó, recadinho para você que está na liga já escalei Chicão, liga gratuita aqui do canal, tá bom? Se atenta aqui às regras de ser inscrito no canal, fechou? Então, jogo a jogo da rodada. A rodada começa na quarta-feira. O mercado vai fechar às 19h29. Teremos as escalações aqui dos primeiros jogos, tá? Botafogo e Mirassol. Internacional e São Paulo. Cruzeiro e Vitória. Jogo importante aí para a rodada. Bahia e CAP, Atlético Paranaense. Certo? Teremos essas escalações aqui que vai ajudar muito a gente a escalar na rodada. Continuando a rodada com Coritiba e Vasco, Fluminense e Corinthians, um jogo que o Corinthians vai bem desfocado, tá? Vai ter que, provavelmente vai com goleiro reserva, Fluminense muito favorito. Um dos principais favoritos da rodada, o Santos, enfrentando o time do Remo. O Neymar aqui vai ser bastante escalado. Chapecoense contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro está há 4 jogos aí sem fazer gol fora de casa, tá? A gente pode achar uma pecinha aqui defensiva da Chapecoense. Palmeiras e Grêmio. Red Bull Bragantino e Flamengo aí fechando a rodada. Então bora lá, rapaziada, falar aqui do nosso top 5 para a rodada 9, tá bom? Começando aqui pelo goleiro Fábio, do Fluminense, Corinthians, que vai bem desfocado aí, Memphis não joga, tem jogadores defendendo a seleção que eu acho que não voltam. E o Fluminense costuma segurar SG em casa, um time bem defensivamente aí no Maracanã. Então, Fábio do Fluminense vejo como boa opção. Raul, que fez um bom jogo aí contra o Red Bull Bragantino no último final de semana, um goleiro bem baratinho aí, pode te ajudar a escalar na rodada. Carlos Miguel, contra a equipe do Grêmio. Rossi e o Matheus Cunha aí, o Cruzeiro de técnico novo. Arthur Jorge vai ter um tempinho para treinar até o próximo jogo, então vejo viável aqui por questão de cartoletas. Deu certo na última para quem escalou, pode dar certo aí de novo. Seguindo aqui para a zaga, Alexander Barbosa do Botafogo. Vejo como uma baita opção aí para essa rodada, tá? Botafogo aqui mostrou poder de reação contra o Palmeiras e contra o Red Bull Bragantino. Gosto do James aí por média básica, impossível SG, além que ele tem um valor bem acessível para a rodada, assim como o caso do Fabrício Bruno. O Cruzeiro está precisando muito dessa vitória, precisa muito virar a chave. O Fabrício Bruno ainda não mostrou o desempenho dele em outros anos do Cartola. Pode ser que isso comece a mudar aqui a partir do novo comando técnico aí do Arthur Jorge. Murilo aqui que eu vou ressaltar aqui, não precisa de SG para ir bem na rodada, ele está saindo muito para dar bote, está desarmando muito, vencendo assim, além que sem a possível escalação do Gomes, tá? Vai defendendo a seleção, o Murilo ganha mais força aí em bola aérea, certo? E fechando aqui nossos zagueiros, eu deixo aqui o Ignacio do Fluminense, a dobra aí com o James, eu também acho viável. Seguindo aqui para laterais, aqui eu gosto do GI do Palmeiras, tá bom? Gosto aqui do Igor Vinícius, tem um lateral que tem desarme e tem potencial ofensivo jogando contra a equipe do Remo em casa. Luciano Juba, já que foi péssimo na última rodada aí, negativou, tem um mínimo para valorizar bem interessante aí, em um potencial. Cuiabano contra o Coritiba, vejo com muito viável para a rodada, porque o Andrés Gomes não deve jogar, e por aquele lado o Cuiabano deve ser ainda mais acionado. E o Lucas Amon aqui para desarmes. Seguindo aqui para meias, John Arias. Ó, o jogo da Colômbia é no domingo, o último jogo da Colômbia é no domingo, às 5 horas do horário de Brasília,
lá nos Estados Unidos, então, até quinta-feira, que é o jogo do Palmeiras, o Arias deve estar à disposição aqui. Lúcio Acosta, unanimidade para a rodada, tá bom? Arrascaeta, temos que ficar ligadinho para ver se ele tem condição de jogo aí na quinta, certo? Neymar, unânime para a rodada. Já comenta aqui se você vai confiar no Neymar ou não vai confiar no Neymar contra o time do Remo na Vila Belmiro. Também gosta aqui do Jean Lucas, do Bahia. Atacantes, Vitor Roque, unanimidade para a rodada, certo? Gabriel Barbosa, o Gabigol fazendo dupla aí com o Neymar. O problema do Gabigol é que com o Neymar em campo ele pede um pouquinho de protagonismo, tá? Carlos Jorge, que deve voltar se tiver provável até a véspera de fechar o mercado, vai estar no nosso time. Pedro e o William José aqui do Bahia. Então bora lá, rapaziada. Vamos escalar aqui a base do time. Antes, se você chegou até esse momento aqui do vídeo, se inscreve no canal, clica no gostei, faça um comentário aí sobre o nosso top 5, sobre quanto que você vai achar que vai ser o jogo hoje entre Brasil e França, tá? Comenta aí que ajuda demais a nossa resenha aqui no YouTube, certo? Então, sem mais enrolação, vamos aqui à base do time. Faça a base, vamos voltar ao nosso bom e velho arroz e feijão. Base do time, sempre se protegendo aí nas nossas ligas, tá? E uma outra apostinha, não aposte demais, que ainda é só a nona rodada do Cartola. Se você jogar a liga de turno, ainda dá tempo de se recuperar aí só fazendo o arroz e feijão. Então vamos aqui no arroz e feijão, vamos aqui com goleiros. Matheus Cunha. Fechamos aqui com o Matheus Cunha, tá? Mas poderia ser o Fábio do Fluminense ou o goleiro do Botafogo. De base aqui na lateral, já vamos começar com ele aqui, ó. Luciano Juba, 9 cartoletas, precisando de bem pouquinho, uma cartoleta aí para começar a valorizar, então tem que estar no time. Vou deixar outro lateral aqui em aberto para ver quantas cartoletas irá sobrar. Mais de base para rodar aqui deveria ser aqui, ó, o Igor Vinícius do Santos, para a gente secar um possível SG do Santos aí, fora seu potencial de desarme e potencial para dar uma assistência, tá? De baixo também poderia ser um lateral do Cruzeiro, poderia ser o William ou Calma Prates, que deve jogar no lugar do Kaique Bruno, que não deve chegar a tempo aí por causa do jogo do Brasil. Zagueiro aqui não abro mão do Murilo, certo? E eu vou fechar aqui. Cadê ele? Eu quero tentar fechar aqui com o James do Fluminense. Meio campo da rodada vai ser um meio campo padrão, tá? O meio campo da rodada vai estar muito parecido aqui com Neymar, Matheus Pereira e Lúcio Acosta. Esse aqui vai ser o meio campo da maioria dos cartoleiros das suas ligas para essa rodada. Só que, você confia no Matheus Pereira? Não foi bem no último jogo. Decepcionou. Aqui poderia ser o John Arias, tá? Inclusive, ele deve estar à disposição, pretendo ir com o John Arias aqui, por fase e regularidade, tá? Mas o meio campo padrão, vamos deixar aqui, ó, Matheus Pereira, e poderia ser aqui também o Jean Lucas do Bahia. Daqui para baixo, Alan Patrick joga em casa contra o São Paulo. E eu acho que de meio campo é isso. Atacantes, vou desfazer aqui a defesa aqui, ó. Só pra gente fazer a escalação aqui do ataque. Base para rodada, Vitor Roque, com a ausência dos jogadores do Palmeiras por estar cumprindo aí compromisso com a sua seleção na data FIFA, deve ir para jogo, deve começar jogando. Pedro, base para rodada, tá? Aí fica a seu critério. O Gabigol também é base para rodada, certo? Mas eu vejo ele como mais opção para sua reserva de luxo. Tá com pouca cartoleta, vai economizar no ataque? Deixa o Gabriel. Deixa o Gabigol de titular. Escolhe um bom reserva de luxo. Pode ser aqui, ó, Cristian Oliveira do Bahia, vejo com boa opção. Everaldo do Bahia, se for para jogo, pode ser uma boa. Deixa eu ver. E solta. Ou você pode ir aqui também com o Lino, com o Luiz Araújo, com o Ronier, que vai jogar em casa. Tem boa média básica, 10 cartoletas. A média dele aqui, 8,38. Também pode ser viável para sua rodada aí. Mas o padrão para rodada é a gente ir no fácil.
que é aqui com Caio Jorge e Gabigol aqui de reserva de luxo. Certo? Então, essa aqui é a base de meio campo. Se for mexer, mexe em um deles só. Se você tirar, for com 2 que não sejam esses 3 aqui, é muito arriscado. E aqui no ataque é a mesma coisa. Vitor Roque, base para a rodada. Pedro e Caio Jorge. Capitão, Vitor Roque ou Neymar? Por produção de média básica aqui, eu ainda acho que eu prefiro um pouquinho mais aqui o Vitor Roque. Então vamos tentar fechar o time aqui, vamos ver se fecha. Com Matheus Cunha no gol, ainda vou pensar um pouquinho mais em outro goleiro, tá? Luciano Juba, tem que estar no time. Murilo e James. Murilo e James. Aí sobraram 8 cartoletas para escalar. Um lateral e o técnico. Vamos ver aqui. A gente consegue ir com um do Palmeiras. Vamos ver se temos uma opção bem baratinha para a rodada. Eu acho que o Piqueires não volta a tempo de jogar. O Kaique e Bruno com certeza não joga. Então vamos aos seus reservas aqui, ó. Pode ser uma boa aqui o Arthur do Palmeiras, custando 2 cartoletas, ou o Cauã Prats, tá? Então, a princípio aqui, vamos fechar com o... Deixa eu ver. Temos um SG do Cruzeiro, um do Palmeiras. Vamos dobrar o do Palmeiras. Aqui com Arthur, certo? E sobra 6 cartoletas para o técnico. Não dá para escalar nenhum técnico. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos aqui. Sem o Matheus Pereira. Vamos escalar o técnico da rodada. Que deve ser o Arthur Jorge, tá? Tenho confiança no Arthur Jorge. Tem um preço razoável e um mínimo para valorizar aqui zerado, então vai valorizar aqui o Arthur Jorge. E aqui no meio, vamos tentar fechar aqui com o Jean Lucas. Vamos ver se temos cartoletas aqui. Jean Lucas do Bahia cercando a sua boa fase. E um jogo favorável para desarme. O Cap é o time que joga e deixa jogar, então eu acho um jogo legal aqui pro Jean Lucas. Além da sua média básica, né, rapaziada? O Jean Lucas é um jogador que gera média básica, pisa bastante na área, então vejo viável para a rodada. Então, vamos escalar aqui os reservas. Aqui no meio, vamos com... Vamos fazer uma apostinha aqui no... Como não faço, né? Alan Patrick, do Internacional. De zagueiro aqui, vamos com o companheiro do James, o Ignacio. Na lateral, só sobramos aqui o Marcos Vinícius, da Chapecoense. E no gol aqui, vamos ver se a gente consegue fazer aqui o hack do goleiro. Bora lá, que a gente não pode esperar. Então vamos aqui com... Vamos escolher aqui o Muralha. Muralha. E vamos no hack aqui. E não dá, assim não dá. Deixa eu ver. Fiz errado. Tá mais caro aqui o Matheus Cunha. Vamos achar aqui o Matheus Cunha. Os prováveis. Vamos lá, Matheus Cunha. E não sobrou cartoleta para a gente fazer o hack aí no Matheus Cunha. Então vamos com ele direto no time aqui. E de reserva, vamos aqui com Anthony do Internacional. Então fechamos assim nosso time, tá bom? Clica no gostei e se inscreve aqui no canal. No nosso Instagram, deixa eu mostrar aqui. Já escalei Chicão. É lá que a gente tem atualização do time, informações, tá? É lá que a gente vai fazer aquela mudança de última hora. Então segue lá e acompanha o Já Escalei Chicão.cartola. Então deixa aqui o meu muito obrigado por assistir esse vídeo, tá bom? Tamo junto. E eu sempre pergunto, e aí, já escalou Chicão?